Eu desejo cumprimentar a todos com um bom dia na paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui para nós compartilhar esta lição de hoje, lição de número 8 do nosso segundo trimestre de 2020. Nossa lição tem como título Ouvindo os Pais ou os Amigos. Na verdade, é uma pergunta: ouvindo os pais ou os amigos? O nosso texto bíblico se encontra lá em Provérbios 17 e 6, Salmo 119, 63. E o nosso destaque diz assim: Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Salmos 119, 63. Na lição de hoje, nós vamos aprender um pouquinho no primeiro tópico dessa lição. Nós vamos ver que a amizade é um presente de Deus para nós. E o quanto é importante a amizade para uma vida saudável. Para exemplificar esse primeiro tópico, nós vamos ver a história de Davi e Jonatas, filho de Saul, da amizade que havia entre Davi e Jonatas. Já no segundo ponto, nós temos o conflito de gerações. O que quer dizer isso? Quer dizer que pessoas mais velhas não entendem as atitudes dos jovens de hoje. Estes, por sua vez, consideram os mais velhos desconectados com a realidade do mundo atual. Já no último tópico, meu amigo fala uma coisa, meus pais dizem outra. E agora? Vamos ver nesse terceiro e último tópico como os amigos podem influenciar de forma negativa na nossa vida, principalmente se essa amizade não estiver pautada nos mesmos valores nossos. 1 Coríntios 15, 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E, como exemplo, nesse último tópico, nós vamos ver a história de Roboão, filho de Salomão, que colocou tudo a perder. Na verdade, Roboão dividiu uma nação, ouvindo os conselhos de jovens inconsequentes que não tinham compromisso com valores e também não davam importância ao bem-estar de uma nação. Então, esse é o resumo da nossa aula. Nós vamos ver no primeiro tópico a importância da amizade e nesse último tópico, segundo e terceiro, que nós vamos ver junto, nós vamos ver sobre as consequências de darmos ouvidos às pessoas erradas. Então, o nosso primeiro tópico de hoje, nós vamos ver sobre a história da amizade de Davi e de Jonatas. Como iniciou essa amizade? A Bíblia diz que Jonatas era filho de Saul, rei de Israel. E tudo começou quando Israel estava sendo afrontada pelos filisteus, especialmente na figura do gigante Golias, que durante 40 dias, a Bíblia nos diz, que Golias vinha afrontando o exército de Israel, procurando alguém para pelejar com ele. Na verdade, Golias vinha amedrontando o povo durante esses 40 dias. Sem que nada acontecesse, ninguém se manifestava para lutar com o gigante. Até que aparece Davi nessa história.
Davi vinha trazer mantimento para os seus irmãos. E, tomando conhecimento do que estava acontecendo e sabendo das recompensas que o rei daria para quem matasse o gigante Golias, Davi foi falar com Saul e disse para Saul: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu enfrentei um leão e um urso e os matei. Assim também livrarei Israel daquele incircunciso filisteu. E, munido de 5 pedras e uma funda, Davi enfrentou Golias. E todos nós sabemos que com apenas uma pedra, Davi matou Golias. E quando Davi foi levado à presença do rei, contou como havia enfrentado Golias, e a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Vamos ver então aqui em 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 1, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Verso 3 diz assim: E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Então, nós vimos aqui que Deus abençoou essa amizade de Davi e de Jonatas, porque no início Saul gostava de Davi, até colocou Davi à frente do seu exército, mas Davi pelejou e venceu muitas batalhas. Aí então Saul começou a perseguir Davi e querer matá-lo. E fez várias tentativas nesse sentido de querer tirar Davi do caminho dele. Mas Jonatas, a amizade que Davi tinha com Jonatas era tão grande que cada vez que Saul armava uma cilada para matar Davi, Jonatas corria lá e avisava Davi: foge, se manda, porque o rei quer matar você. E então, por causa dessa amizade, a vida de Davi foi poupada. E sempre que Saul armava uma cilada, Jonatas ia lá e contava para Saul, e para Davi. E Davi fugia da morte, e a Bíblia nos diz que também de lançar mão sobre Saul, porque Saul era um ungido do Senhor. Davi sempre dizia: Deus me livre de lançar a mão sobre um ungido do Senhor. Essa amizade foi de grande valor para Davi. Poupou a vida dele por diversas vezes. A sua vida foi poupada por conta desta amizade de Davi com Jonatas. Jonatas avisava ele e ele fugia. Então, sozinho seria difícil para Davi. Eu diria que quase que impossível, porque se ele não ficasse sabendo das armadilhas que Saul estava tramando contra ele, talvez ele não tivesse escapado.
mas a Bíblia nos diz que Jonatas o avisava e ele fugia. Então, essa amizade deles era tão grande que, mesmo depois que Jonatas morreu em uma batalha, Davi foi procurar para ver se restava alguém da família, da descendência de Jonatas, para que ele pudesse honrar. E ele encontrou Meufibosete, o filho aleijado de Jonatas. E quando ele encontrou Meufibosete, ele levou Meufibosete para o palácio e cuidou de Meufibosete com muito amor, com muito carinho, assim honrando a amizade que ele tivera com o seu pai. E nessa história nós vimos que Deus abençoou esta amizade e que o Senhor se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, com as nossas amizades, inclusive. Deus quer abençoar, Deus quer cuidar das nossas amizades. Já no segundo e no último tópico, lá em 2 Crônicas 10, nós temos a história de Roboão, que diz que, tendo morrido Salomão, seu filho Roboão assume o seu lugar. E todo Israel foi para Siquém para fazê-lo rei. E o povo aproveitou essa ocasião para pedir a Roboão que aliviasse a carga que o seu pai tinha colocado sobre o povo. Nós sabemos que Salomão, a Bíblia nos diz, que cobrava duros impostos. Então o povo foi lá para fazer Roboão rei e aproveitou a oportunidade para pedir a Roboão: alivie a carga que o seu pai colocou sobre nós. Então, Roboão disse ao povo: voltem daqui a 3 dias e eu darei uma resposta a vocês. Então, Roboão foi se aconselhar com os conselheiros de seu pai, que estiveram com Salomão, perguntando como ele deveria responder ao povo. Ele contou aos conselheiros que o povo tinha pedido que aliviasse os pesados impostos cobrados por Salomão. E eles responderam, os conselheiros responderam assim: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, saindo dali, Roboão, o que foi que ele fez? Foi se aconselhar com os seus amigos. Amigos que cresceram com eles, com Roboão. E perguntou a mesma coisa: o que direi ao povo? E os jovens responderam dizendo: assim direis a este povo que pede para que os alivies do jugo que teu pai colocou sobre eles. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos carregou com jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Nem se meu pai castigou vocês com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. E foi isso que fez Roboão. Foi lá e falou para o povo: se o meu pai cobrou pesado jugo, eu vou duplicar esse jugo. Dando ouvidos assim aos seus amigos e não aos conselheiros do seu pai. E foi assim que houve a separação das tribos de Israel, das 12 tribos, ficando 10 ao norte e 2 ao sul. Né?
Então, nessa história, nós vimos a importância de dar ouvidos aos conselhos dos mais velhos. Isso fará uma grande diferença na nossa vida. Nessa história, nós vimos claramente, de um lado, pessoas mais velhas e experientes aconselhando Roboão a tomar a melhor decisão. E do outro lado, jovens descompromissados, desentendidos desse assunto, eles querendo apenas se divertir com a situação, sem se importar com o povo. Eles disseram para Roboão: mas faça o dobro do que teu pai fez. Vai lá e diga ao povo que você não vai poupá-los de jeito nenhum. E assim houve a separação das 12 tribos. E eu sempre, quando eu dou aula para os meus adolescentes, e nós estamos falando sobre esse assunto, o aconselhamento, e a nossa lição fala também sobre dar ouvidos aos conselhos dos pais. Eu costumo sempre dizer a eles: se vocês precisarem de um conselho, apenas 2 pessoas estão qualificadas para dar esse conselho a vocês. A primeira dessas pessoas é alguém que entenda do assunto que vocês estão querendo saber. Alguém que seja especialista nesse assunto. Ou alguém que te ame. E esse alguém que te ame, eu estou falando dos pais. Porque, como nós vimos na lição de hoje, se os pais não forem especialistas nesse assunto, os pais, no mínimo, eles contam com a experiência de vida, com os erros, com os acertos do passado. E algo que eu acho muito mais importante que isso é o amor que os pais têm por vocês. Um pai e uma mãe jamais vai aconselhar um filho para que esse filho se dê mal. Um pai e uma mãe sempre quer o melhor para os filhos. Por isso, o pai e a mãe estão capacitados para aconselhar em qualquer assunto, qualquer área da tua vida que você precise de um conselho, ou você vai num especialista, que eu já acho mais difícil, mais complicado, ou você vai a alguém que pode te dar esse conselho. E esse alguém é teu pai e tua mãe, porque eles atendem esse segundo requisito. Eles amam você e eles querem o teu melhor sempre. Por isso, quando tiver que tomar uma decisão, não tenham dúvida nenhuma que o teu pai e a tua mãe vai poder te ajudar com certeza. Eles contam com a experiência e você conta com esse amor que eles têm por ti, para você tomar uma boa decisão, tá bom? Não esqueçam disso. Orem pelos pais de vocês, orem pelas autoridades. A Prof. Ivete já pediu na última aula e vai pedir novamente. Orem por todas as autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Orem pelo presidente, pelo prefeito, pelo governador. Orem pelo nosso país, orem pela nossa nação, por todo o nosso mundo que está passando por esse período crítico. E não esqueçam de colocar na presença de Deus todos os dias esses pedidos. Ore, peça que Deus dê sabedoria a cada um deles, capacite eles a tomarem boas decisões. E que Deus continue guardando e protegendo a cada um de nós
do nosso país, do nosso mundo. E então a nossa aula de hoje é isso. Tenha um excelente domingo, abençoado domingo. Não esqueçam, se cuidem, lavem bem as mãozinhas, usem máscara. Beijão no coração de vocês, até a próxima.